Em meio à emoção, à superação e ao alto desempenho que caracterizam o esporte feminino, também existem momentos inesperados, falhas curiosas e incidentes surpreendentes que acabam ganhando tanto destaque quanto as grandes vitórias. São quedas improváveis, lesões chocantes, confusões em quadra, brigas inesperadas e lances que fogem totalmente do roteiro, mostrando que mesmo entre atletas de elite, a imprevisibilidade faz parte do jogo e do espetáculo. Será exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Pockey e o tema de hoje é Incidentes e falhas do esporte feminino. Em um jogo do Barcelona feminino contra o Gintra Universitetas, pela Liga dos Campeões Feminina, a União das Associações Europeias de Futebol, já com o Barcelona vencendo por 3-0, as adversárias tiveram uma chance clara de diminuir o placar e acabaram protagonizando uma cena completamente bizarra. Com o gol praticamente livre, o lance se tornou um dos erros mais inusitados já vistos, quando duas jogadoras do Gintra colidiram entre si e caíram, deixando a bola escapar de forma inacreditável. O lance rapidamente viralizou, deixando muitos internautas e telespectadores perplexos e sem entender como aquele gol foi perdido. O jogo ocorreu em 8 de novembro de 2017, no primeiro confronto da fase de 16 avos de final, e o resultado final terminou em 6-0 para o Barcelona. Poderia muito bem ter sido 6-1, mas as jogadoras do Gintra não cooperaram para isso. Durante a primeira rodada do tradicional torneio de Wimbledon Championships de 2013, em sua partida contra Maria João Keller, Victoria Azarenka escorregou na grama enquanto se preparava para disputar um ponto, perdeu o equilíbrio e caiu com tudo sobre o joelho direito. Ela chorou de dor imediatamente e permaneceu no chão por alguns instantes, até que o atendimento médico chegasse. Depois de uma pausa de cerca de 10 minutos, teve o joelho imobilizado, seguiu jogando com bastante dificuldade e ainda assim venceu o jogo. No momento de sua queda, foi possível escutar até mesmo um estalo, o que preocupou profundamente quem acompanhava a partida e a transmissão, afinal parecia algo bem grave e sério. Nos dias seguintes, exames apontaram que não houve rompimento de ligamentos. Porém, a lesão foi identificada como uma contusão óssea, e Azarenka optou por desistir do torneio antes da segunda rodada, para evitar complicações maiores e preservar a própria carreira. Mireia Luiz, considerada uma das maiores jogadoras de vôlei de todos os tempos, marcou uma era com sua impulsão impressionante, técnica apurada e personalidade forte dentro de quadra. Mas apesar de todo esse brilho, também tinha certos momentos de erro ou sofrimento durante as partidas. Tricampeã olímpica e grande referência da seleção cubana, nos anos de 1990, ela protagonizou incontáveis momentos históricos. Em um desses momentos específicos, durante uma partida em que ela simplesmente acabava com o jogo. Como de costume, Mireia provocava as adversárias e em um ataque vindo do outro lado, tentou defender, se posicionou mal e recebeu uma forte bolada diretamente no rosto. A bolada foi comemorada com entusiasmo pelas adversárias, que vinham sendo provocadas e estavam irritadas. Sua feição após receber a bolada é realmente de poucos amigos e revela bem o incômodo, mas mesmo depois do impacto, ela se recompõe rapidamente, volta para o jogo com a mesma intensidade de sempre e termina a partida saindo vitoriosa. Durante uma competição europeia de ginástica em 2022, Asia D'Amato, atleta italiana, foi coroada campeã individual geral ao final da primeira fase, conquistando a medalha de ouro com ótima performance nas 4 provas. Porém, logo depois, ela acabou se lesionando em outra final. Dias depois do ouro histórico, na final de salto da prova de salto sobre a mesa, o vault, ela sofreu uma lesão séria. Ao completar o segundo salto, chegou um pouco mal na aterrissagem e acusou imediatamente uma
uma pancada forte no pé direito. O impacto foi grave o bastante para exigir atendimento médico imediato e, posteriormente, exames que indicaram um problema ligamentar no tornozelo direito, o que levou a uma cirurgia realizada em 19 de agosto de 2022. A lesão foi muito lamentada por sua equipe e por seu país, já que ela vinha de um ouro histórico, estava em grande fase e era favorita para conquistar ainda mais pódios naquela competição. A atleta Caitlin Clark foi o estopim de um confronto violento durante uma partida da Associação Nacional de Basquetebol Feminino entre o Indiana Fever e o Connecticut Sun em 17 de junho de 2025, em um jogo que terminou com a expulsão de 3 jogadoras ao final da confusão. O incidente começou no terceiro quarto, quando a adversária Jaycee Sheldon acertou Clark no olho ao tentar defender, provocando uma reação dura de Clark contra ela. Pouco depois, Marina Mabrey interferiu e empurrou Clark com força, derrubando-a no chão. No fim da partida, com menos de 1 minuto no relógio, uma jogadora do Fever, Sophie Cunningham, cometeu uma falta dura sobre Sheldon, o que provocou uma briga generalizada, envolvendo várias atletas de ambos os times. O resultado foi que Cunningham, Sheldon e Lindsay Allen acabaram expulsas. Muitos internautas saíram em defesa de Clark, que teria se tornado a queridinha da liga e estaria sofrendo perseguições. A briga caótica acabou envolvendo trocas de empurrões, xingamentos e uma clara falta de controle da arbitragem que não conseguiu apaziguar a situação a tempo, deixando o clima ainda mais tenso. A história de Catalina Helena Escobar Gomes, nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, teve um momento dramático e bastante marcante. Catalina Escobar competiu pela Colômbia na ginástica artística feminina naquele ano. Durante sua apresentação no solo, na fase de classificação, ela sofreu uma queda devido a uma má aterrissagem. A lesão foi grave o bastante para forçar sua saída da competição. De acordo com relatos da imprensa, ela sofreu um esguince grau 2 no tornozelo direito e um esguince grau 1 no tornozelo esquerdo. Após a queda, ela precisou ser carregada pelos treinadores para fora da área de competição, não tendo condições físicas para continuar a prova. Portanto, apesar de alguns rumores que circularam, afirmando que ela teria continuado e finalizado a série, os relatos mais confiáveis indicam que sua participação foi encerrada ali mesmo, naquele momento de dor. Uma atleta halterofilista venezuelana chamada Gênesis Rodrigues Gomes desmaiou durante os Jogos Pan-Americanos de 2015 em Toronto, em uma cena que deixou muita gente apreensiva. Durante a prova de levantamento de peso na categoria feminina de até 53 kg, Rodrigues tentou levantar 106 kg, mas ao fazer o esforço perdeu força e desmaiou, caindo para frente sob a barra. A cena é um pouco assustadora e todos ao redor se assustaram com a situação, temendo algo muito grave. Felizmente, apesar do impacto e do susto, ela se recuperou. A história teve um desfecho surpreendente e inspirador. Ela voltou à plataforma, fez novas tentativas e, ao final, conquistou a medalha de prata. Em um jogo entre Le Havre Athletic Club e Association Sportive Jeunesse Soyaux-Charente, válido pela primeira divisão do futebol feminino francês, uma briga generalizada explodiu nos minutos finais da partida, transformando o clima totalmente. A confusão teve início após um contato ou falta entre as jogadoras, e as imagens mostram que Ketna Louis, do Le Havre, tenta estrangular Danielle Roux, do Soyaux, ou seja, a situação saiu completamente do contexto de disputa de bola e passou para um ato de agressão física grave. No fim, ambas foram expulsas com cartão vermelho. Posteriormente, a comissão disciplinar da federação aplicou suspensões de 7 jogos para cada uma. O incidente gerou forte indignação no meio do futebol feminino. Companheiras de equipe, adversárias e comentaristas descreveram o ato como um caso de violência inaceitável e exigiram punições severas para coibir episódios semelhantes.
Em outubro de 2009, em uma competição de tênis em Doha, Caroline Wozniacki enfrentava Vera Zvonareva quando foi atingida por cãibras severas na coxa esquerda, em um daqueles momentos em que o corpo simplesmente cobra o preço do esforço extremo. No fim da partida, após 2 horas e 48 minutos de disputa e já muito esgotada, ela chegou a cair na quadra de dor e emoção. Inclinou-se agarrando a coxa, quase incapaz de andar. Apesar da situação, conseguiu fechar o jogo e sair vitoriosa, mas visivelmente abatida e esgotada fisicamente. Em seguida, durante a semifinal do mesmo torneio, Wozniacki teve de abandonar a partida devido à combinação de cãibras na perna e dores abdominais, mostrando que seu corpo realmente já não aguentava mais aquele nível de exigência. Durante o confronto entre a Universidade de Memphis e a Bowling Green State University, no basquete universitário feminino dos Estados Unidos, um episódio inesperado e polêmico marcou o pós-jogo de maneira negativa. Após o apito final e com a equipe de Bowling Green saindo vitoriosa, as jogadoras se encaminharam para a tradicional fila de cumprimentos. No entanto, ao chegar diante de Elissa Brett, a ex-atleta de Memphis, Jamira Schutz, demonstrou evidente irritação, trocou algumas palavras com a adversária e, em seguida, desferiu um soco direto no rosto da jogadora, que caiu imediatamente ao chão. O momento foi registrado pelas câmeras e rapidamente ganhou grande repercussão nas redes sociais e na mídia esportiva. Schutz foi acusada criminalmente e, após inicialmente declarar-se inocente, mudou sua posição para não contestação, uma forma de não contestar as acusações. Com isso, foi considerada culpada por agressão. A sentença incluiu multa, 2 anos de liberdade condicional e participação obrigatória em cursos de controle de raiva. O caso ganhou destaque por ser um dos raros episódios em que um incidente em quadra resultou em condenação judicial, chamando atenção para os limites entre rivalidade esportiva e conduta agressiva aceitável. Uma competidora de salto com vara passou por um momento inusitado e perigoso na tentativa de um salto quando seu equipamento simplesmente quebrou ao meio, bem na hora do movimento decisivo. Nas imagens feitas pela transmissão, vemos a atleta correndo em direção ao salto com concentração total, quando ao apoiar a vara no chão para pegar impulso e se projetar para cima, a vara acaba quebrando ao meio e a arremessando para frente. Todos em volta ficaram em choque com a situação, já que não é nem um pouco comum que isso ocorra em provas de alto nível. Apesar do susto e de ter sido arremessada com força para frente, ela ficou bem, não se machucou gravemente com a queda e pôde se recuperar, deixando o público aliviado. A partida entre Taylor Townsend e Jelena Ostapenko no Aberto dos Estados Unidos de 2025 terminou em uma acalorada discussão que resultou em acusações de racismo por parte de Townsend e em um grande debate público. Após a vitória de Townsend, as duas se cumprimentaram na rede. Em seguida, houve uma troca de palavras que rapidamente se transformou em uma disputa verbal mais intensa. Ostapenko acusou Townsend de agir de forma desrespeitosa, violando a ética pregada no esporte. Em resposta, Townsend afirmou que Ostapenko a insultou com as frases "você não tem classe" e "você não tem educação", e teria dito também "vamos ver o que acontece quando estivermos fora dos Estados Unidos". Para Townsend, uma mulher negra, tais expressões carregavam um grave peso simbólico, dado o contexto histórico de racismo e dos estereótipos frequentemente vinculados a pessoas negras. One thing you know for sure, Taylor Townsend ain't for backing down. Not at all. You can see that emotion. A confusão foi amplamente repercutida. Ostapenko negou ter qualquer intenção racista, dizendo que seu argumento era apenas sobre postura e respeito no esporte e que se comunicou mal por não ter o inglês como primeira língua, o que, segundo ela, teria gerado parte do mal-entendido.
A atleta Erin King acabou de certa forma salvando a companheira de time Emily Lane durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024 em uma modalidade de Rugby Sevens, em um lance impressionante que repercutiu mundialmente. Lane foi lançada ao alto para pegar a bola e corria o risco de cair de forma extremamente perigosa, de costas e possivelmente de cabeça contra o gramado. Foi então que Erin King reagiu com reflexos rápidos e força excepcionais. Ela agarrou a cintura de Lane, ainda no ar, sustentou-a, girou seu próprio corpo de modo a garantir que a companheira caísse com segurança sobre os pés, evitando o que poderia ter sido uma lesão gravíssima. As imagens dessa jogada viralizaram nas redes sociais em poucas horas, com elogios à força, à consciência corporal e à agressividade positiva de King, que demonstrou não apenas capacidade física, mas também presença de espírito e espírito de equipe em um momento crítico. O momento em que a bola foi levada pelo vento de volta sobre a rede durante a partida entre Emma Raducanu e Wang Yafan, na segunda rodada do Aberto da Austrália de 2024, viralizou na internet como um exemplo perfeito de como a natureza também pode entrar em quadra. No lance, Raducanu havia feito uma bola defensiva curta, que caiu do outro lado da quadra perto da rede, onde Wang estava prontíssima para fechar o ponto com uma passada e finalização simples. Mas o vento, de maneira dramática e inesperada, arrastou a bola para trás, fazendo-a voltar para o lado de Raducanu, totalmente fora do alcance de Wang, que só pôde assistir incrédula enquanto a bola caía fora. O ponto foi considerado um tipo de sorte absurda para Raducanu, exatamente no momento em que ela mais precisava daquele respiro. Os comentaristas reagiram com espanto e chegaram a descrever o sistema climático como o verdadeiro protagonista daquele momento surreal.